mais um podcast do Tá Na Mídia Podcast, né? Eu sou o Diego Silva, estou aqui de várias companhias especiais, entre elas aí nosso companheiro João Lúcio, né? Companheiro de longas datas, João que, puxando aqui, como diriam os mais velhos, a capivara, não é? É vereador de redenção desde os anos 2000, né, João? Eu ainda me lembro da virada do século, eu era menino, rapaz, mas já era vereador, sinal que não envelheceu, né? Continua do mesmo jeito até hoje, não é? Mas eu fico feliz demais em te receber e quero te dar uma boa noite muito especial. Boa noite, Diego. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí, ao vivo aqui no Tá Na Mídia Digital. E é uma satisfação, uma honra estar participando aqui com vocês. Eu que sou um cara que valorizo muito a comunicação, os meios de comunicação, porque eles são aliados da população. Ajuda bastante no processo de fiscalização, no processo de críticas, de sugestões para o município de um modo geral. Então, praticamente eu sou fruto da comunicação. É isso, de certa forma, não é? A gente acompanha o João há muito tempo e aqui é a hora da verdade, aqui é direto ao ponto. A gente tem pouco tempo, mas o tempo é maravilhosamente bem utilizado, né? Lembrando que da última vez nós estivemos com a vereadora Marisa, agora estamos aqui com o vereador João Lúcio, não é? Ô João, antes de mais nada eu quero falar sobre acessibilidade, né? Acessibilidade que é a palavra da moda hoje. A gente, alguns dias atrás, eu entrei em contato com, aliás, pelo outro trabalho, né, que eu faço para uma rádio de Xinguara, atrás de um vereador, né, um vereador novato da Câmara de Vereadores, e ele disse que para falar com a gente, para falar com a comunicação de redenção, ele precisava meio que pedir bênção para o presidente da casa, não é? Isso é uma norma dentro da Câmara de Vereadores ou você tem a plena liberdade para falar com a imprensa e falar dos projetos, dos trabalhos da Câmara de Vereadores, ou isso está fadado a todos os vereadores dentro da Câmara Municipal? Não, com relação à liberdade individual do vereador de se manifestar, de falar dos seus projetos, eu não tenho conhecimento de que há alguma norma... Restrição? Não, Né? o que a Câmara, ela limita a questão do plenário ali, do ambiente onde estão os vereadores, algumas normas nesse sentido. Mas a mídia não, a mídia tem livre acesso, isso faz parte do processo democrático. Inclusive, a Câmara tem a tribuna da imprensa, tem um lugar exclusivo ali para que os repórteres, as pessoas que atuam, né, nos meios de comunicação possa participar ali e acompanhar as sessões. Foi muito importante ouvir o João, né, porque até assustou a gente, meio que o vereador só pode falar mediante autorização, né, se torna quase uma lei da mordaça. Não, na verdade é estranho isso, né, eu particularmente acho isso aí não existe, eu estou assustado com isso aí, né. Isso quem está em falando... redenção isso não tem. Foi o Diego Silva que passou por isso, né, como vereador de redenção. Não me enche o saco não que eu falo teu nome, tá bom? Mas vamos lá adiante um pouquinho, João. Você foi secretário de saúde de redenção, inclusive quando eu contraí a Covid, fiquei em contato contigo na época, você era secretário de saúde de redenção. Recentemente teve as contas aprovadas, não é? Depois de muito trabalho aí, e eu queria que tu falasse um pouquinho, não é? Porque muita gente falou muitas coisas e de repente o João está com as contas. Houve muitas especulações, né? Mas se você lembrar, Diego, uma das coisas que eu priorizei enquanto secretário foi a transparência. Eu tinha todo o cuidado no portal da transparência da prefeitura com as contas, e quando houve alguma dúvida com relação aos recursos da Covid, eu mandei pôr nos telões da cidade. Não sei se você lembra, mas nós colocamos a prestação de contas... Lá na Praça do Mogno. Na Praça do Mogno, aqui na Avenida Araguaia, cada centavo que entrava, a gestão minha foi muito transparente. E nada do que se especulou se configurou como fato palpável. Na verdade, havia falácias, né? Tanto é que minhas contas, tanto de 2021 quanto de 2022, foram aprovadas pelo TCM, não tem nada que nos atrapalhe ali, que conspire contra o nosso trabalho ali na gestão da secretaria. Agora, é bom lembrar que eu fui gestor em 2011 e 2012. Eu movimentei toda a verba da Câmara como presidente.
também foram aprovadas minhas contas no TCM. Então, assim, eu tenho uma tranquilidade na questão da transparência, do compromisso com a coisa pública. Eu dava satisfação de tudo que entrava, dos recursos, de equipamentos, de investimento, eu estava sempre mostrando para a sociedade. Eu procurei desenvolver uma gestão transparente, para que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. Dava um problema no raio-x, eu ia lá para dentro e falava para o pessoal e cobrava, ia atrás. Estava faltando medicamento, eu ia para dentro, né, buscava recurso. Estava faltando, na época da Covid, naquela correria, eu fui a Belém buscando noxoparina, que era um remédio difícil. Na época eu fui lá para conseguir, enfim, testes de Covid, vacina. Então, assim, eu, graças a Deus, tive uma passagem muito tranquila, transparente, correta dentro da Secretaria de Saúde. A gente fala muito da época da pandemia porque foi uma época, né, de muitas denúncias por todo o Brasil, né? Teve o caso, por exemplo, dos respiradores lá na região metropolitana de Belém trancados por uma parede, não é? Várias pessoas, a Polícia Federal fazendo batidas em várias situações, e em Redenção me parece que não houve Polícia Federal e nem batidas até por conta da prestação de contas. Né? O fato da gente ter feito um trabalho transparente, dando satisfação de tudo. Tudo que acontecia, a gente informava a população. Então, foi muito positivo, tanto é que nós tivemos aí um crescimento eleitoral gigantesco comparado a 2020 para 2024. Agora fica uma questão no ar. O prefeito da época, né, o gestor da época era o prefeito Marcelo Borges, não é? Manda até um abraço, que ele acompanha as lives também. E houve uma especulação muito grande sobre o apoio integral da parte do governo da época ao secretário para salvar o máximo de vidas possíveis. Aí fica uma questão. Houve o apoio irrestrito da parte do governo municipal da época à Secretaria de Saúde para se poder salvar o maior número de pessoas possível. É certo, não dá para salvar todo mundo, porque morreu muita gente, mas deu para contar com o governo na época? Houve. Na medida do possível, o prefeito sempre atendia, abria as portas. A Secretaria de Saúde, ela depende muito da sensibilidade do gestor, porque o orçamento dela é limitado. Sim. E, com exceção de alguns projetos que poderia dar uma revolucionada melhor na saúde, que a gestão não abraçou, mas de um modo geral, na época da Covid ali, o Marcelo foi muito parceiro, nos ajudou bastante e eu não tenho muito o que reclamar. Isso, prefeito Marcelo Borges, né, que foi substituído aí pelo Renê, não é? E falando em acessibilidade, não é? Continuando falando em acessibilidade, eu mesmo, por exemplo, né, como imprensa, também tenho muito a reclamar sobre a acessibilidade ao prefeito municipal de Redenção e vários colegas da imprensa. A Câmara de Vereadores de Redenção tem tido acesso, na pessoa do João Lúcio, ao prefeito municipal de Redenção, de forma que ele possa atender aquilo que é colocado pelo vereador? Ô Diego, eu não posso responder pela Câmara, pelos outros vereadores, mas como você falou da pessoa do João Lúcio, né, eu particularmente não tenho uma relação muito próxima do Renê. Né? Eu tenho tido poucos encontros com o gestor, de fato ele tem uma agenda muito corrida e eu particularmente tenho procurado contribuir com a gestão via os meus canais. Né? Hoje, por exemplo, eu mostrei toda uma sugestão como que a gestão, na minha opinião, Sim, deve lidar com a questão dos buracos, que está incomodando muito a população. Né? Então, coloquei lá o passo a passo, como que deveria, né, agir o governo diante dessa problemática. Então, assim, eu tenho contribuído através, indiretamente aí, mas eu não tenho, assim, tido muito acesso também ao nosso prefeito. Lembrando, né, que acabou de chegar uma mensagem dizendo que é o prefeito mais inacessível da história de Redenção. Eu não sei, tá bom, Toninha, mas ela está comentando aqui. Mas você falou de buraco, não é? Agora a gente vai tocar no assunto daquelas filas horríveis, horrendas, que estão acabando com a vida das pessoas, mas eu queria colocar uma pergunta aqui, aliás, até do seu Altemiro de Xinguará, do setor Serrinha, lá do pé da serra. Ele falou para perguntar para o senhor o seguinte, mandou uma pergunta. As indígenas, quando engravidam, elas têm uma caminhonete disponível, tem transporte disponível para levar elas ao hospital, materno infantil, para trazer, para fazer o transporte das aldeias, tudo.
Por que as grávidas de Redenção não têm nenhum tipo de transporte dentro de Redenção hoje para auxiliá-las? Olha, isso aí é um projeto social, né? É uma ideia válida, mas ela não está dentro do âmbito do protocolo hoje do sistema SUS de regressão. No sistema SUS não existe um transporte coletivo para buscar a grávida em sua residência e levá-la até o hospital. Não existe esse protocolo no SUS, a gente tem que deixar bem claro. Se a comunidade indígena tem essa exceção, né, eles têm esse mecanismo, é uma cultura, é uma situação à parte. Mas dentro do sistema SUS não existe. Mais problemático do que isso, Diego, a questão das grávidas, que seria interessante, eu acho que seria interessante a gente ter um projeto social nesse sentido. Tem um cadastro, não é? Tem o cadastro delas, sim. Tem, mas é porque não está dentro da política do SUS, de dar esse tipo de assistência. Subtende-se que a pessoa pode ir ao hospital, ao postinho, é o atendimento básico. Agora, o mais problemático do que a questão da grávida é o deficiente, é o acamado, que precisa fazer fisioterapia, precisa ser assistido no SER e não tem condição de ir, e a família não tem veículo. Esse é mais complicado ainda. Como é que faz? Agora? Não faz. Não faz? Não faz. Então, quando eu era secretário, eu quebrava o protocolo. Eu botava a ambulância do dia a dia que ligava, tá parada a ambulância, corre lá, acorde a pessoa, busca fulano. Porque eu quebrei muitos protocolos no intuito de ajudar as pessoas. Ah, isso não pode fazer tecnicamente, mas humanamente eu tinha que fazer. Então eu fazia. Quando eu era secretário, eu dava um jeito ali de buscar uma grávida, um deficiente, uma pessoa acamada para levar para fazer o serviço de fisioterapia. Porque você imagina, a pessoa está acamada, ela só pode ir de ambulância, não tem um veículo. Então eu sou favorável que o poder público vá lá numa sessão e conduza essa pessoa, porque se ela não fizer a reabilitação, né, a fisioterapia, ela não vai se reabilitar. Porque eu até entendo a pergunta dele, porque ele diz, olha, ele comentou isso comigo, já encontrei várias grávidas que saem, por exemplo, do setor Bela Vista para o postinho do Araguaia. Às vezes o marido não está nem aí, né, o pai da criança, ela não tem transporte, a família muitas vezes despreza por estar grávida, por ser adolescente, de menor. Ela caminha um pouco, segundo o relato dele, ele já viu grávida caminhar até o Flamboyant do Bela Vista, sentar, depois caminha até a Avenida Brasil, senta, depois vai até a Santa Teresa, senta, depois pega a Araguaia e vai parando, descansando com um buchão até chegar lá na Avenida Araguaia, no postinho do Araguaia. Então, realmente, a colocação dele é uma ajuda. Aí eu não sei se você viu, eu tenho um projeto para acabar com isso. Eu já apresentei esse projeto para o prefeito. Por que a grávida tem que atravessar toda a cidade e vir para o laboratório central fazer exames rotineiros? Por que ela tem que sair lá do São José e vir aqui para o Araguaia, se tem um postinho lá pertinho? Ela podia fazer esse exame lá. É por isso que eu defendo que tem que descentralizar. Além do Araguaia, nós temos que ter 4 pontos de coletas, divididos nos 4 cantos da cidade. Nós vamos evitar esse transtorno, tanto para as grávidas, quanto para as pessoas que tenham outras comorbidades, ou sejam idosos, e precisam vir para o laboratório Araguaia. Por isso que tem essa fila. Se a gente descentralizar, nós vamos acabar com essa fila e vamos dar um tratamento mais digno. E, além disso, colocar no celular das pessoas um programa para que elas tenham acesso. Porque tem gente que vem aqui, naquela fila, para pegar o resultado do exame. Incrível. Incrível. Entende? Então, com a tecnologia que nós estamos, isso não nos permite mais. E se você fizer qualquer exame, pelo menos na época da Covid, qualquer exame de Covid na época, os laboratórios particulares mandavam o resultado via WhatsApp. Não, hoje, qualquer exame que tu fizer lá no Excelência, no Santa Mônica, você pega uma senha e você tem acesso no seu celular, do laboratório do seu celular. Essa é uma das ideias dos projetos que eu apresentei para a gestão passada, e eles acabaram não acatando, certo? Alegaram custos, e eram custos poucos, e acabaram não abraçando. Mas eu tenho a convicção, eu tenho a esperança, na verdade, que como o Renê é da área da saúde, ele possa abraçar essa ideia e descentralizar, colocar laboratório no Iraci, no materno, para atender os pacientes internos. Quando eu assumi a secretaria, Diego, só tinha ultrassom no materno infantil. Era aquela fila, atrapalhava ali o andamento, o fluxo do hospital, uma loucura. Eu peguei,
coloquei no Iraci, porque tinha que trazer os pacientes do Iraci de ambulância e levar para o materno. Aí nós descentralizamos, colocamos no SER, no Iraci e no materno. Isso deu uma melhorada, deu uma acelerada bastante nos exames de imagem. Você falou de fila, lembrando daquela tortura, eu vou falar pouca vergonha que acontece ali na Vila Araguaia, no próprio postinho do Araguaia, né, famoso postinho É o do Araguaia. laboratório, é o que eu estou falando para ti, o laboratório municipal. Exatamente, essa questão que eu estou falando. Qual é o motivo daquela fila? É o que eu acabei de falar para ti. Todas as pessoas da cidade inteira se deslocam para o laboratório Araguaia para fazer exame. Todas. É em torno de 130 pessoas por dia, a média. Se a prefeitura colocar nos 4 cantos da cidade centros de coletas, pontos de coletas, nós vamos dividir essa quantidade de pessoas nos 4 cantos da cidade, mais uma no central. Então isso vai diminuir, Diego. E as pessoas vão ficar decentemente dentro, ali no ar-condicionado, aguardando a sua vez, e nós não vamos ter esse tumulto ali que tem, que às vezes a pessoa vai de madrugada, enfim. É só descentralizar, não tem segredo. A Fabiana mandou aqui que teve 2 pessoas que desmaiaram por causa do sol quente lá, para você ter uma ideia. Então é um caso de loucura humana, vamos dizer assim, da falta de cuidado com a população. Você falou agora há pouco em custos, não é? E segundo as informações que foram levantadas aqui, um dos problemas principais de redenção é os buracos, não é? A questão, mas agora nós estamos recebendo a cidade, recebendo o município. Não, o município de Redenção foi começado a receber pelo governo René na transição, né? Então, na transição, já se sabia mais ou menos os problemas que o município tinha, como também os buracos são um dos mais graves, que se trata da trafegabilidade do município. A gente fez um levantamento e descobriu que o recapeamento, ou tapa-buracos de Redenção, está custando aí meio que próximo do valor de se arrancar aquele asfalto e se fazer um asfalto novo. Não é meio que vamos dizer que nem dizia a Dona Genesi, que nem diz a Dona Genesi, minha avó, destruindo dinheiro público, não é perdendo dinheiro público quando se faz um tapa-buraco, quando se poderia ali fazer um trabalho mais bem feito de arrancar aquele asfalto velho e colocar um asfalto já com tubulação organizada? Um dos compromissos que o René fez com a população foi justamente de fazer um trabalho de qualidade, né, fazendo um recapeamento geral do trecho, que você mapeia o trecho ali de buraco, faz uma base, né, consistente, adequada, e passa o asfalto ali, vai ter uma durabilidade maior. Essa questão de tapar os buracos somente ali, no improviso, do jeito que está... A Santa Cristina hoje estava tendo esse trabalho, tapa-buraco. Vai continuar, e isso vai ter desperdício sempre. Enquanto não fizer um trabalho definitivo, né, o que acontece, Diego? Tem que se fazer um trabalho definitivo nessas áreas críticas que acontecem constantemente, abrem-se buracos no asfalto. Ali é um problema crítico. Tem que resolver isso definitivo. Enquanto estiver fazendo um trabalho improvisado ou provisório, vai desperdiçar dinheiro público, pode ter certeza. Fabiana Souza, do setor Bela Vista, por que o IPU é tão bom em multar e paralisar obras e é tão ruim em fiscalizar pessoas que derramam água de suas piscinas nos asfaltos e destroem eles? Isso aí parece que é um problema geral, né? Aquela questão, parece que a justiça para os outros é rápida, mas para a gente parece que nunca funciona. Nunca funciona. Então, assim, contra a gente, o IPU é rápido, veloz. Quando a gente precisa do serviço do IPU para fazer uma fiscalização, é moroso. Aquela plaquinha é terrível, né, quando eles vêm. Mas, assim, é importante que ela esteja falando aí, que ela faça denúncias. É importante que ela acione a Câmara, a Comissão de Meio Ambiente que nós vamos criar, a Comissão de Saúde, porque a gente tem mecanismo para ajudar a população nesse sentido. Pode avisar para a Fabiana que a gente não pode se calar. Se está tendo, alguém está infringindo, soltando água aí, a Deus dará no asfalto de forma desordenada e o IPU não está fazendo o trabalho, a gente tem que ir lá e cobrar do IPU. Não podemos deixar, né, continuar o desperdício. Então eu vou logo mandar outra para a gente continuar, secretário, terminar essa parte aqui, com o meu amigo Antônio Vieira, lá do setor São José. Ele está perguntando
ele é lanterneiro, pintor de carro, não é? Ele está dizendo aqui que já foi visitado 3 vezes pela fiscalização da prefeitura para regularizar e pagar impostos. Mas a rua dele já tem 10 anos que não tem iluminação pública e cheia de buracos. Aí fica a pergunta dele, por que se trabalha tão bem para se arrecadar impostos e tão ruim para se oferecer os serviços básicos da cidade? Pois é, isso é que deixa a população indignada. Eu, antes de ser um vereador, eu sou um cidadão de redenção. Né? Antes de ser um vereador, eu sou um cidadão, um pai de família, um trabalhador, e a gente fica chateado, porque tem que haver um equilíbrio. Às vezes a gestão é muito eficiente para arrecadar, para cobrar, né? Mas para oferecer o serviço, para retribuir, não. E é por isso que a população fica chateada, porque se você paga o seu imposto em dia e a prefeitura oferece um serviço de qualidade, você fica tranquilo. Eu sempre digo para minha esposa, quando eu viajo daqui para Goiânia, eu pago uns 8 pedágios na Belém Brasília, mas pago satisfeito, porque o asfalto é um tapete, tem segurança, tem guincho para te socorrer, tem ali pronto-socorro, tem, sabe, é uma coisa, você paga, mas você está pagando por uma coisa que você vê o resultado. Então você paga o seu imposto aqui, mas não vê a iluminação pública, não vê o asfalto na sua rua, não vê o benefício, o cara fica chateado. Né? Não tem como, qualquer um fica. E ele completa aqui dizendo, vereador, por que os vereadores de Redenção permitiram que a Prefeitura Municipal fizesse pinturas nos quebra-molas e nas faixas de pedestre sem consertarem o asfalto? Eu gostei da pergunta. É uma pergunta interessante. A questão é que existe o poder executivo e existe o poder legislativo. O vereador ele cobra, ele aciona, mas ele não tem o poder de embargar, sabe? Isso tem que ter o bom senso do gestor. O gestor tem que revitalizar a sinalização, está tendo um problema ali nas proximidades da faixa de pedestre, da lombada, então tem que fazer uma correção geral. Isso é uma questão de gestão. O gestor tem que ter essa preocupação. Na verdade é uma questão de lógica, não é? Não dá para você pintar uma rua, fazer uma faixa de pedestre, numa rua que não está prestando, gente. A coisa pública, ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Quem já teve por dentro sabe. Então você tem que ter muita habilidade para ter um equilíbrio. Vamos falar de Câmara de Vereadores? Eu estou aqui à disposição. Qualquer assunto, my name is pronto. Eu gosto do João, viu, gente? Mas, João, vamos lá. Podemos acompanhar ao vivo o que foi exposto ao público. Foi o enfrentamento de 2 vereadores dentro da Câmara Municipal, o que deixou a gente muito triste, né? Porque é uma casa de leis, uma casa que deve trabalhar para o povo de Redenção. E acusações de abuso sexual e tantas outras coisas mais que aconteceram ali dentro. Aí fica uma pergunta para o novo vereador, que é o vereador mais antigo da casa. Existe alguma luz no fundo do túnel aí para frente que a gente possa esquecer essas coisas e pautar para a população de Redenção em si? Diego, enquanto houver Câmara Municipal, enquanto houver democracia, esse tipo de coisa vai acontecer. Isso é histórico. Ontem eu estava assistindo no G1, 2 vereadores, um dando uma porrada no outro lá na tribuna. E numa cidade do Mato Grosso, salvo engano, do Mato Grosso. Lá no Congresso Nacional, é pancada do mesmo jeito, é empurrão, faz parte. Se você assistir ali, você vai ver que de vez em quando há debates acalorados, e vai haver divergência, vai haver ataques, isso faz parte do processo. Agora, é claro, justifica, é bonito? Não é bonito. Mas tem gente que gosta, você sabia? Que tem gente que gosta de ver a bagaceira, o circo pegar. Tem gosto para tudo. Né? Tem gente que gosta de um tipo de música, de outro tem gente que gosta do processo ali mais agitado. Então, assim, faz parte. Eu não vou me furtar aqui, eu já tive momentos ali de embates com colegas. Acalorados. Com o delegado Washington, eu tive alguns embates ali pesado com o delegado Washington, quando era vereador. Enfim, então faz parte do parlamento. A gente tem que ter cautela, se policiar, para evitar os excessos. Existe comissão de ética dentro da Câmara de Vereadores de Redenção? A Comissão de Justiça e Redação Final, ela está responsável para apurar todas as
as infrações que possam acontecer por parte dos vereadores ao regimento interno da Câmara. É a Comissão de Justiça e Redação Final que responde pela parte de ética, pela quebra de decoro. Ok, então essa comissão existe. Existe. Só para nós ratificarmos, Existe. não é? Agora, para nós entrarmos, que a gente prometeu ser curto, mas bem direto, porque aqui vai ter corte e você vai você vai gostar muito, tá bom? Mas, não vou dizer assim tão recentemente, mas foi uma área que eu acompanhei o seu trabalho, você entrou muito nesse embate aí. O governador Helder Barbalho, ele entrou em um enfrentamento com alguns professores, se não me falha a memória, dos servidores estaduais, não é? E o senhor comprou a briga aqui de redenção por esses servidores. Por que o senhor entrou nessa briga? Porque, na verdade, antes de ser vereador, eu sou um profissional, eu sou professor. Eu sou professor do Estado e professor do município. À medida do governador, a lei que o governador enviou para a Câmara dos Deputados, ela retirava N conquistas dos servidores da educação. Aí por que o governador, na calada da noite, no final de dezembro, enviou para a LEP, porque ele tinha maioria absoluta de apoio na Câmara para aprovar o projeto? Por que ele enviou esse projeto? Para economizar. Segundo se especulou na imprensa estadual, essa medida iria economizar em torno de 300 milhões ano na folha de pagamento dos servidores da educação. Então, assim, não é justo você retirar direitos adquiridos. E foi uma pressão muito grande da sociedade. O projeto de lei afrontava também a comunidade indígena, né, as aulas presenciais que são ministradas nas comunidades indígenas, o SOME, que é o Sistema Modular de Ensino, onde eu trabalhei por muitos anos. A gente vai até as áreas longínquas presencialmente ministrar aulas em módulos para os alunos. Então, a lei afrontou, estava anulando a lei do SOME anterior e prejudicando a comunidade indígena e retirando o direito dos professores. Então, nós fomos para cima, todo mundo. Eu, como vereador, usei, evidentemente, a minha autoridade como vereador para ir para cima, e a sociedade organizada, o governador acabou tendo que voltar atrás e revogar a lei. Graças a Deus ele revogou a lei, na pressão, mas revogou. Eu gostei de uma pergunta que chegou aqui, cadê o nome? Tem que falar teu nome, Arnaldo. Isso, Arnaldo de Redenção. Ele disse, como é que o governador, como é que o governador retira o dinheiro dos professores e ao mesmo tempo investe milhões no Carnaval do Rio de Janeiro? Exatamente, foram 10 milhões, 15 milhões no Carnaval do Rio de Janeiro, naquela época, e para... Carnaval de 2025, viu? Agora, recentemente. E outra coisa, o governador tem feito os empréstimos e mais empréstimos. O Estado está bem endividado, né? O governador tem abusado do apoio que ele tem da Câmara e feito empréstimos, a gente não vê obras estruturantes no Estado. Isso, lembrando que o governador recuou, não é? Depois de vários processos. Inclusive a polícia meteu o cacete em professores lá na porta da Alep, eu acompanhei ao vivo. Né? Não, eles usaram todo o aparato policial, do tentou Estado frear, mas os professores ficaram mais de 20 dias acampados na SEDUC e foram guerreiros. Eu quero cumprimentar e parabenizar todos esses professores porque eles foram guerreiros. E além dessa lei, teve uma lei também aumentando os impostos para o agro, que ele também, o agro foi para cima e ele teve que revogar. Entendeu? Só querendo arrecadar mais, né? No caso dos professores, ele queria deixar de pagar, e no caso do agro, arrecadar mais dinheiro. Fica uma questão, né? Eu vou continuar com a pergunta do rapaz aqui. Por que retirar direito dos professores se investir mais de 15 milhões de reais numa escola de samba para contar a história, não sei de quem, não é? E não sei para quem, mas é o caso. Lembrando dessa história do agro aí, o governador Helder Barbalho, ele fez um vídeo, né, dizendo que mandou a vice-governadora Hanna conversar e entender melhor, e por isso ele é... Mas por que não mandou conversar antes, não é, João? Seria uma boa ideia. Né? Não debateu o projeto com a classe, mandou de forma, né, na calada da noite lá, não discutiu, da mesma forma como não discutiu com a educação, essa lei que foi enviada lá pelo secretário estadual de Educação.
É falta de diálogo, é achar que pode tudo, que é soberano, e, enfim, que é o rei do norte. O rei do norte? O Sentinela do Norte é o hino do Pará, né? Não sei se ele é o rei do norte. Ele é o rei do norte. Propício talvez pré-candidato a vice-presidente no próximo ano? Ele sonha ser vice do Lula, isso já vazou por aí. Mas vamos seguir adiante, tá bom? A vida foi generosa com esse cara, porque ele sequestrou o dinheiro de todo mundo da poupança, deu um golpe na nação, entrou numa corrupção louca. Ele está falando do plano Collor, tá bom? Pesquisem lá. Aí o Collor de Mello foi cassado, né, sofreu impeachment, ficou 8 anos inelegível, podia ter se consertado, a vida lhe deu uma segunda chance, se tornou senador da República por 16 anos e se afundou ainda mais na corrupção. Agora está preso. Com 75 anos, está preso. Então, assim, é lamentável, porque às vezes a população perdoa, dá uma segunda chance e o cara não aproveita, né? Então, assim, é lamentável, né, porque ele poderia ter se regenerado quando foi presidente ali, de ter sofrido impeachment e se tornado um cara correto e aproveitado a oportunidade que a vida lhe deu. Não aproveitou. Hoje está um presidiário. Lembrando que Collor de Mello está sendo acusado de receber, se não me falha a memória, 29 milhões de uma empresa, propina. Né, de propina de uma empresa e ainda do processo Lava Jato. Vocês pensaram que a Lava Jato morreu? A Lava Jato ainda está por aí ainda. Funcionando. E Alexandre de Moraes, entendeu? Dando aí aval na condenação da Lava Jato, mandou prender Collor de Mello. Alguém mandou uma mensagem: vão mandar prender mais um presidente. Eu não sei. Um ex-presidente, eu não sei. Quem sabe é a justiça do Brasil. Eu queria pegar aqui, eu não posso deixar de colocar a pergunta do Joilton lá do Vila da Pedra, que ele diz assim: eu mandei, eu sei do caso de uma menina que está sofrendo perseguição dentro da sua casa, um assunto muito sério, acionei o conselho tutelar e eles falaram que é preciso que essa menina vá fazer a denúncia, mas se ela for, ela vai voltar para a casa do agressor, porque não tem para onde ir. O que faço? Pois é, aí já é uma questão mais delicada, né? Mas acontece isso, a pessoa faz a denúncia e tem que voltar para casa onde estava o agressor? Aí vai estranho, complicar, né, mais ainda, né? Vai complicar mais ainda. O que vai acontecer com ela? Vai complicar mais ainda. Então, assim, essa questão do conselho tutelar foi uma evolução, né? Em 94, que foi implantado o conselho tutelar em redenção, no ano de 94, tem ajudado muito, mas ainda existe as suas limitações. Essas brechas, né? Ainda existe essas limitações, precisa se corrigir. É um caso a se conversar com os conselheiros, né, para achar uma alternativa para casos dessa natureza. Porque essa pessoa, se ela for, dependendo da situação, ela teria que ser acolhida, tem que ter um ambiente, um abrigo, sabe? Para poder receber, não é afastar do agressor. A gente continua no bate e volta nosso. Recentemente, vereador, acho que o senhor também tem conhecimento do caso que eu vou falar, que recentemente um médico foi afastado do Hospital Materno Infantil. Um médico obstetra, se não me falha a memória. Inclusive, quando foi para minha filha nascer, a Noemi, esse médico ia fazer o parto e eu fiz uma confusão. Ele não vai fazer o parto da minha filha. Por quê? Porque 100% das grávidas que eu conheci no materno infantil tinham medo dele. Dizem que era bruto, arrogante, tratava mal e tinha vários inquéritos abertos contra ele dentro do materno infantil. O senhor deve estar a par da situação que eu estou falando já. E ele foi, me parece que exonerado, afastado do cargo, mas depois aí de várias situações difíceis, secretário, que aconteceu com ele. O senhor tem conhecimento sobre esse caso? Eu tive um conhecimento, a vereadora Bela, salvo engano, abordou essa questão na tribuna da Câmara, né? Eu acho que a decisão administrativa foi acertada, né, de afastar, de exonerar, é uma medida administrativa correta, né? E eu acho que tem que ser assim, se não estiver funcionando, né, uma vez, se for um servidor concursado efetivo, que abra um PAD, que ele responda a um processo administrativo, que se defenda e no final, né, se for o caso, uma demissão por justa causa, uma exoneração.
né? Se o cara é contratado, aí não tem muito o que conversar, não. Entende? Se tiver descumprindo os protocolos que deve ter de tratar o ser humano com dignidade, de respeitar os pacientes, de honrar a remuneração boa que recebem, porque geralmente o médico tem uma remuneração melhor do que os outros profissionais, aí tem que substituir, não tem que conversar muito. Eu falo isso porque quando a mulher, eu digo isso, que minha filha nasceu, eu acompanhei do início ao fim, quando ela está nessa situação de gravidez, é uma fase complicada, a mulher acorda chorando. Isso muita sensibilidade. Muita sensibilidade, e o homem tem que entender isso, para depois, de repente, você tratar, fazer o teu melhor para você botar no hospital e de repente ela ser maltratada lá dentro. Então é uma coisa que enlouquece qualquer pai, qualquer acompanhante dentro de uma situação como essa. Mas o certo é que, de certa forma, foi resolvido. Inclusive, uma das pessoas que me relataram essa situação foi a própria ex-secretária de saúde, Águida, não é? Sobre esse caso, que inclusive estavam até atrás de outro obstetra para substituir. Mas o fato é que esse camarada, ao que tudo indica, foi provado, não é? Tanto é que foi dispensado pelo município e está por aí em outro município, não é? Talvez fazendo o mesmo trabalho medíocre que ele desenvolveu dentro de Redenção. Esse é que assusta. A gente precisa também conhecer mais os nossos direitos. O profissional também tem um Conselho Regional de Medicina, que recebe também a ouvidoria, denúncias contra esses profissionais. Se o profissional não tiver cumprindo com os requisitos, ele pode ter o seu registro, seu CRM cassado. Tendo o CRM cassado, aí ele fica impossibilitado de exercer a medicina, né? Também é uma alternativa. A nossa última pergunta hoje, tá bom? Lembrando que vai ter cortes, tá bom? Vai estar disponível no YouTube, Instagram, então fique tranquilo que isso aqui você vai poder rever muito ainda, tá bom? Essa entrevista com o nobre vereador João Lúcio. Fica uma pergunta no ar. Existe alguma ouvidoria dentro da Câmara de Vereadores para as pessoas, os contribuintes poderem relatar esse tipo de mau servidor dentro da saúde, dentro da educação, dentro de qualquer âmbito do serviço público hoje? Existe um local onde as pessoas possam fazer denúncia, algum número? Olha, a Câmara ela está aberta para qualquer cidadão. Existem as comissões. Se você vai fazer uma denúncia, uma reclamação no âmbito da infraestrutura, tem a comissão de obras. Se você vai fazer uma reclamação no âmbito da saúde, tem a comissão de saúde. Se você vai fazer uma reclamação no âmbito do meio ambiente, tem a comissão. Se você tem uma reclamação relacionada à assistência social, tem a comissão. A escola está tendo problema na educação, tem a comissão. Então, tem todas as comissões para receber e dar uma resposta para a população nesse sentido. Então, o vereador João Lúcio, juntamente com toda a Câmara de Vereadores, você que está mandando mensagem falando de descasos, muitas vezes, que está acontecendo em alguma área do Serviço Público de Redenção, a Câmara está de portas abertas para receber essas pessoas. Nós não temos um telefone, um canal, eu posso até, é uma questão até da gente avaliar com a presidência, para ter um telefone para recepcionar via WhatsApp, né? Porque hoje isso facilita muito. Diante dessa abordagem, né, eu vou falar com a mesa diretora para ver se disponibiliza um número de WhatsApp para que as pessoas possam interagir com a Câmara Municipal. Vou acionar a mesa diretora nesse sentido, porque aí a gente pode soltar. Se não tem os e-mails, tem o site da Câmara. O que não é tão acessível assim para a população. Acho que um WhatsApp é mais prático, e a gente vai conversar nesse sentido. Isso. Então, finalizando a nossa conversa, eu acho que o principal problema hoje, meio que a população está meia triste, não é, com tudo que está acontecendo, foi a desestruturação que o município teve de alguns tempos para cá. A inviabilidade de ruas, principalmente a falta de estrutura que está sendo oferecida dentro de Redenção hoje. Eu queria perguntar para o senhor, que tem uma experiência muito grande de serviço público hoje, por onde o governo deve começar, na sua opinião, o que deve ser feito para nós começarmos a resolver, né, que agora nós estamos na boca do verão, esse problema tão grave hoje que é a trafegabilidade de Redenção, que 90% da população hoje cobra muito.
Ó, eu já passei o plano correto para a gestão. Precisa criar frente de trabalho simultaneamente. Esse é o momento crítico. Nós estamos passando pelo momento crítico. Não dá para só uma frente do trabalho ir lá para o Serrinha e trabalhar. Porque quando voltar para o Santo Dumont, está acabado. Quando for lá para o Alto Paraná, já, entende? Então vai só se agravando. E depois que fizer um trabalho, uma frente de trabalho pesada para organizar o município, manter uma equipe constante de manutenção. Começou um buraquinho, vai lá e resolve, antes que ele se avolume. Esse é o segredo, não tem segredo, é fazer esse trabalho e vai evitar esse problema no próximo ano. Ok, então, o segredo é esse. Não existe segredo, fazer um trabalho bem feito, problema resolvido, tá bom? Pode falar alto, não tem problema. As considerações finais por João Lúcio. Isso. Ouvimos a voz do Edu até então. Parece que era mudo, rapaz. Considerações finais do nosso querido vereador. Bom, quero agradecer a oportunidade de participar aqui no Tá na Mídia. Agradecer, é sempre bom a gente poder expor, conversar com a população. Eu tenho um compromisso com Redenção, né? Meu partido é Redenção. Redenção